Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós vamos começar agora a falar sobre os sistemas. O primeiro sistema que eu vou conversar com vocês é o sistema nervoso. Função geral do sistema nervoso: responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Como é que ele está organizado? Dentro de um sistema nervoso central, onde a gente tem o encéfalo e a medula espinhal. No encéfalo, a gente encontra o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, onde a gente tem o bulbo, a medula, né? E a medula espinhal. Dentro desse tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Deixa o mesencéfalo, ponte e bulbo. E a gente tem o sistema nervoso periférico, formado pelos gânglios e nervos. Ainda com relação à sua organização, a gente tem a substância branca, que são fibras nervosas mielínicas e células da glia. E temos a substância cinzenta, onde a gente vai encontrar o corpo celular dos neurônios, as fibras amielínicas e as células da glia. Vamos falar um pouquinho sobre os neurônios? Classificando-os funcionalmente, porque histologicamente a gente já fez na aula sobre o tecido nervoso. Se você não assistiu essa aula, volta rapidinho, dá uma olhada nela, porque a gente vai precisar de alguns conceitos que eu falei lá nessa videoaula. Então, olha só, temos os neurônios sensoriais, que são chamados aferentes. Eles recebem estímulos sensoriais do meio ambiente e do próprio organismo e conduzem para o sistema nervoso central para processamento. Temos os chamados interneurônios, que são os associativos. Eles estabelecem conexões entre os neurônios. E temos os motores, que são eferentes. Eles conduzem o impulso para glândulas ou músculos que efetuam a resposta. Então, olha só, a conexão, o arco que a gente forma entre os neurônios, né? Temos o neurônio sensorial, que é aquele que vai receber, processar o estímulo, né? Temos o neurônio associativo, que é aquele que vai, que é esse, né, que eu estou mostrando para vocês, recebendo o estímulo. E desse neurônio associativo, a gente tem o neurônio motor, que é o que recebe a função do que vai fazer e o que efetivamente desenvolve a ação. Dentro do sistema nervoso central, então a gente tinha um encéfalo formado pelo cérebro. Cérebro constitui cerca de 90% do encéfalo, da massa encefálica. A sua superfície, ela é bastante pregueada, cheia de voltinhas, né, para aumentar a superfície. E é dividida em dois hemisférios. A gente tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E dividido em duas partes. O córtex, que é a região mais externa, onde a gente tem a substância cinzenta, que são os corpos neuronais, como eu já apresentei a vocês. E a região interna, que é formada pela substância branca, onde estão os dendritos e os axônios. No cérebro, a gente também vai ter o tálamo e o hipotálamo, que são presentes na região inferior do cérebro. Lembra do hipotálamo? Que é a região onde a gente encontra a hipófise, que é a glândula que controla vários hormônios do nosso organismo. O tálamo, ele faz a reorganização dos estímulos nervosos, a percepção sensorial, é ele que nos dá consciência. E o hipotálamo, regulador da homeostase corporal, temperatura, apetite, balanço hídrico, controle da hipófise, como eu acabei de falar, e de neurosecreção, regulação do comportamento emocional e o controle também por outros hormônios. Além do cérebro, no encéfalo a gente tem o cerebelo, responsável pelo equilíbrio do corpo,
tônus e vigor muscular, orientação espacial e coordenação de movimentos. E temos o tronco encefálico, onde a gente encontra o mesencéfalo, cujo realiza a recepção e a coordenação da contração muscular e a postura corporal. Dentro do tronco encefálico, a gente também tem a ponte, fazendo a manutenção da postura corpórea, o equilíbrio do corpo e o tônus muscular, e o bulbo, que controla os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios e o controle da deglutição, que é o ato de engolir, né? Já na medula espinhal, ou também chamada de raque, a gente tem um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das nossas vértebras. Da medula espinhal vão partir 31 pares de nervos raquidianos. E aí, desses nervos, a gente vai ter, então, os gânglios, né? Que vão chegar na periferia do corpo, formando o que a gente chama de sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em dois. A gente tem o sistema nervoso voluntário, também chamado de somático, e o sistema nervoso autônomo, que é o visceral. Então, no sistema nervoso voluntário, as ações são conscientes. Então, é o ato de andar, de falar, de pensar, movimentar um braço, etc. Já no sistema nervoso autônomo, as ações elas são inconscientes. Então, é o controle da digestão, os batimentos cardíacos, movimento das vísceras. E esse sistema nervoso autônomo, ele ainda pode ser dividido em simpático e parasimpático. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso voluntário ou somático. Como eu disse para vocês, ele é formado por nervos motores que vão conduzir os impulsos do sistema nervoso central para a musculatura estriada e esquelética, que é aquela que a gente consegue controlar. Então, a gente tem determinadas ações, como andar, falar, abraçar, correr. Aqui, ó, o sistema nervoso, corpo celular, parte a informação, né? E o axônio, então, termina lá na placa motora, na musculatura esquelética. Já o sistema nervoso autônomo, que é o vegetativo ou visceral, ele é constituído por nervos motores que vão conduzir os impulsos do sistema nervoso central para a musculatura lisa dos órgãos viscerais, músculos cardíacos e glândulas. A gente tem o controle da digestão, o sistema cardiovascular, o excretor, o endócrino, né? Então, você tem um neurônio pré-ganglionar, tá? Passa para o neurônio pós-ganglionar. E aí a gente vai ter, então, chegar na musculatura lisa. Os pré-ganglionares, eles têm o corpo celular dentro do sistema nervoso central e os neurônios pós-ganglionares, ele tem o corpo celular já dentro do gânglio. Dividido em duas partes, como eu disse para vocês. A gente tem o simpático, que prepara o organismo para o estresse, para a fuga, e a gente tem um parasimpático, que estimula atividades relaxantes, é o repouso, né? Eles têm ações antagônicas no nosso organismo. Enquanto um manda fazer, o outro manda desfazer. Então, aqui, nesse último slide que eu tenho para conversar com vocês, é um resumo, na verdade, sobre as principais funções que caem em prova do simpático e parasimpático. Então, olha só, uma figurinha famosa para a gente decorar aí, para a gente lembrar na hora de resolver as questões. O simpático, ele dilata a pupila, enquanto o parasimpático contrai a pupila. O simpático inibe o fluxo salivar. O parasimpático estimula o fluxo salivar. Simpático dilata brônquios, acelera batimento cardíaco. E o parasimpático faz o contrário, contrai os brônquios e retarda os batimentos cardíacos. Simpático estimula a conversão de glicogênio em glicose, inibe o peristaltismo e a secreção, estimula a secreção de adrenalina, noradrenalina, inibe o peristaltismo, inibe a contração da bexiga. Por isso que na fuga
no medo, né, a gente tem o relaxamento, a gente pode acabar fazendo o famoso xixi nas calças, né? É uma preparação do simpático para a fuga, para o estresse, para o momento que você vai passar. E já o parasimpático faz ao contrário, estimula a liberação de bile, estimula o peristaltismo e a secreção, contrai a bexiga, ok? Então, um manda fazer, o outro manda desfazer. Essas são as principais funções que o simpático e o parasimpático eles estão atuando a nível de sistema nervoso. Galera, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula.